Olá, muito boa noite. É para um prazer nós estarmos mais uma vez conectados em Jesus e saúde mental. Para começarmos, eu queria trazer uma música que tem vindo muito hoje na minha cabeça, chamada Germinar, de compositores aqui da minha terra, Pernambuco. Diz mais ou menos assim: nascemos imensidão, perdemos a conexão pela ciência de ouvir a voz da falsa razão. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, sem esquecer da nossa alma, esquecendo da nossa potência, esquecendo da nossa alma. A música vai ficando nessa entoada de que nós escutamos as falsas razões e nos perdemos, acumulando os pesos cruéis. E em algum momento ela muda e traz uma perspectiva mais chamativa e diz assim: está na hora de reagir, entender que somos gigantes, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. Nosso amor é de uma força infinda. A semente vai germinar, é assim que a vida é. É preciso, diz a música, ocupar o nosso lugar, ocupar a nossa sede anímica, no sentido de trazer uma nova força de trabalho, uma nova forma de trabalhar, uma mudança no mundo e uma mudança em nós. E é por isso que hoje a gente vai retomar a ideia das leis morais junto com a saúde mental, com o nosso amigo Sérgio Lopes, para que a gente possa trabalhar a lei de trabalho, esse trabalho que envolve uma germinação, envolve um replantar conexões dentro de nós e com o mundo. Por isso eu peço para você ficar conosco mais uma vez, depois da nossa vinheta. Olá, Sérgio. Muito boa noite. Muito bom estar com você aqui mais uma vez, podendo retomar os nossos encontros, falando hoje sobre a lei de trabalho. Na última vez, nós tínhamos falado da lei de destruição, inclusive, e eu fiquei muito com essa música na cabeça, que ela se chama Germinar. E toda germinação, de certa forma, envolve algum trabalho de luto, né? Algum trabalho de destruição, portanto, de uma realidade que se foi e não volta mais, para uma nova realidade. Só que essa nova realidade, às vezes, é um retomar, né? Na perspectiva espírita, é retomar a nossa luminosidade em meio aos escombros, em meio a um trabalho novo. Então, muito interessante a gente poder falar hoje sobre a lei do trabalho. Passo para você, Sérgio, agradecendo a sua estadia conosco mais uma vez. Leonardo, satisfação estar aqui novamente, depois de um tempo em que as coisas aqui no Rio Grande do Sul têm sido bastante difíceis, e foi curioso, Léo, que depois de falarmos sobre lei de destruição, nós vivenciamos aqui uma experiência, estamos vivenciando, mas já foi mais dramático, né? Um período de destruição, né? Uma destruição bastante significativa do nosso estado, onde se perdeu vidas humanas, onde se perdeu trabalho, onde se perdeu boa parte das memórias, onde se afetou materialmente, onde se afetou emocionalmente, afetivamente, imagino que também espiritualmente. Então, foi curioso que após o nosso trabalho sobre lei de destruição, nós vivenciamos e ainda estamos, né, sob essa ameaça das elevação das águas, entrando nas casas, entrando em aeroportos, né? Então, isso tudo está sendo muito importante, porque agora, quando vamos nos debruçar sobre a lei do trabalho, nós estamos exatamente em cima desse outro momento, em que o trabalho ele exige uma posição de destaque na hora da reconstrução, na hora da retomada, em que esta função da natureza, e diria dessa função psíquica tão importante de todos nós, é acharmos força e acharmos recursos. E da onde tiramos isso?
Da onde nós podemos tirar isso? Da onde nasce a nossa parte que ilumina o ser para termos forças de retomar? Da onde nós extraímos esse componente da força do trabalho, se não dentro da nossa própria natureza? Aquilo que Kardec, quando traz dentro das leis morais como uma lei da natureza, nós vamos encontrar exatamente em momentos como esse. E, portanto, nós vamos desdobrando a partir de agora aí essa temática livremente, conforme a nossa tradição aqui, né? Pois é, Sérgio. Bom você poder situarmos, né? Nós estamos aqui em dois extremos assim do Brasil. Eu estou aqui no Nordeste e você está aí no Sul do país. E, obviamente, as pessoas perguntando cadê o Sérgio? E obviamente, não trouxe notícias maiores porque as coisas estavam caminhando, né? E que bom que você está conosco, que bom que você está conosco do ponto de vista global, não só na live, mas fisicamente, porque é isso que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Uma desencarnações, não só perdas materiais, mas perdas emocionais, de as pessoas poderem voltar para suas casas e não encontrarem de fato nada, inclusive fotos, memórias, né? E de fato acho que é dentro do nosso país, dentro do nosso nosso continente, assim, não me recordo, pelo menos na minha existência, de algo de tamanha magnitude. E isso traz um empenho, inclusive, de estar aqui. E eu obviamente, preciso enaltecer. Obviamente que a humildade nos convida a ser discretos, né, Sérgio? Mas a gratidão nos convida também a enaltecimento, porque uma coisa é você estar fazendo um trabalho, uma live, aqui onde eu estou hoje, no meu estado, que está na minha condição tranquila. Outra coisa é o Sérgio estar disponível, e ele estava disponível até, digamos assim, próximo, né? Assim, segunda-feira, terça-feira, ele estava disponível, mas realmente foram as coisas físicas, né? Um impedimento, um limite físico de internet, inclusive, dessas coisas todas que nos impossibilitaram. Então, há uma disposição que eu acredito, Sérgio, que eu tenho visto isso nas pessoas que a gente tem tido contato a partir do Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, que a fé é essa conexão com o Criador que nos nutre de vitalidade para enfrentar de uma maneira resignada algumas situações que outros recursos, às vezes, psicológicos, psiquiátricos, de teorias humanas não conseguem nos dar tanta fortaleza e resignação para conseguirmos atravessar sem se desesperar, né? Ou se angustiando, o que é normal. Mas o trabalho exige uma reconexão com uma outra esperança. Quando a gente fala de destruição, a gente fala de um luto. Quando a gente fala de um processo de luto, a gente está falando numa linguagem, por exemplo, da chamada psicologia positiva, de um processo de desesperançar, ou seja, mudar os objetivos, mudar a meta, fazer contato com uma outra realidade para poder esperançar de uma nova forma. E aí esse novo esperançar envolve o não se desesperar. E eu já começaria colocando isso, o trabalho como sendo uma conexão com o divino, a fé nos mobilizando a um trabalho profundo, que não é só de reconstrução de casas, mas também de reconstrução de memórias, reconstrução de uma individualidade, né, que acaba também sendo afetada por essas situações. A gente está falando também de um trabalho de diminuir o desespero, porque quando eu estou fazendo algo, eu estou mais esperançoso, porque esperança significa fazer algo, e quando eu estou fazendo algo, o meu desespero ele diminui, porque eu consigo esperar algo, ter paciência como sendo algo ativo. Então, eu queria começar com essa perspectiva, né? A lei do trabalho como uma necessidade, né? Allan Kardec questiona na pergunta 674 se haveria uma necessidade, né,
do trabalho ser uma lei natural, uma lei da natureza. E os espíritos falam, o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Ele vai desdobrar, né? Ele vai desdobrar, por exemplo, já que é uma lei, e os benfeitores tocaram na questão do prazer, ele vai falar assim, será que a gente vai entender o trabalho apenas como as ocupações materiais? E os benfeitores colocam que não. O espírito trabalha como o corpo. E ele vai ampliar toda ocupação útil é o trabalho. É um trabalho. Então, nessa perspectiva que a gente está começando essa ideia de um trabalho psíquico, de um trabalho emocional, porque toda ocupação que nos dá utilidade nos conecta ao Criador, né, ao propósito divino maior, e isso já é um trabalho fundamental. Tanto quanto o corpo trabalha, o espírito, ou seja, o nosso ser também trabalha. Vou passar para você, Sérgio. Enquanto você fala aí, Léo, eu estava pensando que esse processo que nós gaúchos aqui estamos passando, o povo gaúcho é um povo que tem algumas peculiaridades culturais, né? É um povo que tem uma certa afeição a desafios. A paulada foi grande aqui. Aqui foi bastante forte. E dobrou. Nos dobrou de joelhos aqui, né? Porque quando falta casa, quando falta alimento, quando falta água, quando falta fotos, quando faltam as memórias, as construções de uma vida toda, quando toca e nos faz dobrar no nosso orgulho, porque nós temos um orgulho característico, o gaúcho era orgulhoso, assim, né? Ele, inclusive, é um orgulho muito importante nesse momento. O orgulho também tem sua função, que é para poder, nesse momento, encontrar algum tipo de força de reação. Não é aquele orgulho destrutivo, o orgulho ligado à vaidade, mas o orgulho daquele da autoestima. E quando isso acontece, quando o processo destrutivo ele é tão grande, e a gente precisa de ajuda, porque aí sozinho a gente não se reergue, quando um estado inteiro cai do jeito que a gente caiu, a gente acaba precisando dos demais. E aí a gente observa uma mobilização nacional, internacional, mas mais nacional. E quando a gente vê as pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, não podendo mais ficarem acomodados onde estavam e se incomodam com o que está acontecendo conosco aqui, e aí se põe a trabalhar, portanto, então estamos no tema, a trabalhar por nós. O que vocês, gaúchos, estão precisando agora? Então nós vamos mandar, nós vamos nos amparar. Isso causa uma comoção. Aí a gente entende que o trabalho solidário, e não mais o trabalho solitário, ele é uma outra dimensão da lei do trabalho. Quando o nosso trabalho nos faz ver que nós temos um porquê para um alguém. Quando você, Léo, aí se coloca à disposição como psiquiatra para atender a nós aqui que estamos fragilizados, tu estás trabalhando por uma causa que é diferente daquela do trabalho que a gente acorda todos os dias para fazer numa espécie de uma repetição obrigatória. Esse é um outro tipo de conceito de trabalho. Quando o trabalho ele é percebido por nós como uma finalidade nobre, ele tem uma outra dimensão. Ele alcança uma outra parte da área mental. Ele se aproxima daquilo que Jesus falava do trabalhar para o próximo, né? Daquela ação na direção do outro, porque quando eu faço desse jeito, eu já não estou mais preocupado apenas comigo. Aliás, nesse momento, a minha personalidade, a minha pessoa ganha um lugar de segundo plano. E a nossa grandeza se mostra desse jeito. Eu tenho certeza que nós gaúchos aqui vamos logo ali,
estaremos felizes de termos passado por alguma coisa que nos fez crescer. Porque uma paulada como essa só tem duas possibilidades: ou nos destrói ou nos fortalece, né? E ao nos fortalecer, nós olharemos para o restante do país, das pessoas, e perceberemos a nossa vocação. Aquilo que nós, como espíritas, sabemos que nós temos como um povo, um germe, que é abençoado por Jesus, assim, naquilo que temos da solidariedade, da fraternidade, e parece que isso estava um pouco adormecido, né? Porque o trabalho, o dia a dia, nesse conceito da repetição, ele vai nos levando para uma monotonia, vai nos levando para uma desvitalização. Quando a gente acorda e faz o mesmo sempre, aquilo desvitaliza e perde a sua chama. Mas quando o trabalho ele está a serviço de algo mais importante, ele nos enobrece. Então, quando eu estou na posição daquele que recebe, eu posso olhar para aquele que me deu e digo assim: puxa vida, eu te descubro num lugar que antes eu não estava percebendo. E aí, para aquele que ajuda, ele não faz isso com a finalidade de receber. Que aí, novamente, é uma outra ação. Eu trabalho, mas para doar, para erguer. Porque aquilo que tem de mais precioso no ser humano é quando nós somos sensibilizados na nossa possibilidade de nos sentirmos grandiosos, de nos sentirmos melhores do que nós somos. Então, eu colocaria também na sequência do que tu trazes, o trabalho nessa perspectiva. O trabalho quando a gente tem a consciência de que nós estamos agindo, nós estamos trabalhando, nós estamos tendo aquilo que no livro dos Espíritos diz assim: toda ocupação útil é trabalho. Olha que interessante, ocupação útil. Mas ocupação útil não é assim: isso aqui é útil que eu estou fazendo. Não, é o sentimento de que isso tem uma função, de que tem uma utilidade, de que tem uma finalidade, e eu faço parte disso. Portanto, se eu estou fazendo algo útil, eu sou importante. É acionado fibras preciosas do meu mundo interno ligadas à minha autoestima. Então, quando tu me ajuda trabalhando por mim nesse momento que não posso trabalhar, isso te faz maior, isso te faz melhor. E eu que preciso me dobra, mas numa direção positiva também, porque para receber é preciso humildade, né? E às vezes a humildade não vem sozinha, ela vem por força das circunstâncias mesmo. Olha, não tem saída, agora eu preciso de ajuda mesmo, né? Então aí temos um caminho, um modelo muito vivenciado. Agora estamos em cima disso, estamos vivendo. Aqui os dramas não passaram ainda. Aqui onde eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mais no sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, nós temos o caminho aonde os rios e a Lagoa dos Patos escoa para até chegar no oceano. Ele passa por aqui. Como a lagoa ela é muito grande, então a água se espalha. Então aqui Pelotas não chegou a ser atingido de uma forma tão contundente quanto foi lá em Porto Alegre e a região ali que escoou do Vale do Taquari, aquela região toda onde foi as inundações. Mas lá, uma chuva a mais, num solo que ainda está encharcado, ele sobe muito rápido. Ontem e hoje o Lago Guaíba, né, ou conhecido por nós que como Rio Guaíba, que não é um rio, que é um lago, ele subiu novamente, começou a entrar em regiões ribeirinhas, principalmente aqui em Pelotas, a área dos pescadores, pessoas fora de casa, né? Nós tivemos que sair de casa também aqui, né? Portanto, houve toda essa movimentação. E concordo contigo, nós ainda não tínhamos vivido, talvez no Brasil, na escala que foi, aonde atingiu milhões de pessoas, né? Direta ou indiretamente atingidos, e num grau que força a economia a ter que ter um reajuste, uma readaptação gigantesca. Eu imagino que é a primeira vez, sim. É curioso que tínhamos passado pela pandemia. Acredito ainda, Sérgio, que as consequências, os resquícios, as cicatrizes da pandemia ainda não foram todas embora, sendo que aí os gaúchos, ainda com essas cicatrizes, que todo mundo ainda estava, mesmo sem saber,
alguns que trabalham como clínico, como você, como eu, vê alguns casos. Eu tenho visto alguns casos que só esse ano começaram, às vezes, a retomar um pouco a vida, tamanha marca que ficaram, etc. E aí você é atingido por uma outra situação. Isso. Só que eu achei curioso o seguinte, Sérgio. A situação daí deu uma percepção de vulnerabilidade em todos, diferente do que a pandemia. Porque, como foi algo da natureza, porque quando é doença, ainda dá alguma chance de a gente pensar assim que a gente podia se proteger, de que houve algum culpado, alguma coisa do tipo. Quando é uma coisa de uma força, quer queira, quer não, uma força natural, ou revolta-se contra Deus, né? Uhum. Há uns lampejos de revolta contra governantes, a forma como, a atitude, mas assim, eu percebi uma percepção de que poderia ser comigo, poderia ser no meu estado, poderia ser, e essa sensação de vulnerabilidade pode ser muito útil se vem em nós se gera em nós uma força de humildade. Humildade, a gente falava aqui num programa faz tempo, de certa forma, permeia a palavra humano, né? Então, É. humildade, humano. Então, na humildade nós nos conectamos, na compaixão existe uma sensação de humanidade compartilhada. Eu costumo falar assim, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Estamos todo mundo nessa situação. Então, eu percebi uma percepção geral de vulnerabilidade que acabou unindo assim, em esforços. Eu escutei menos nos bastidores, menos revoltas do que eu escutei durante a pandemia. Isso não quer dizer que no Uhum. outro do povo gaúcho não estão existindo e não existam coisas muito difíceis do comportamento humano, porque é aquilo que o Sérgio colocou, ou as pessoas se revoltam, ou às vezes também se dobra, e se dobra no sentido de humildade. Não dá para sair assim meio ileso de uma situação dessa, se marca como um todo. E obviamente que a reação, assim como na pandemia não foi, a reação não vai ser homogênea para todo mundo, né? Porque teve o trabalho anterior também que cada um já vinha fazendo no terreno do próprio coração, como é que Sim. estava ocupando o próprio tempo, como é que estava fazendo essa. E aí eu acho interessante nessa perspectiva da ocupação útil duas imagens. Uma imagem é para mim, genial, Charlie Chaplin, dos tempos modernos, em que ele faz uma sátira, né, daquele trabalhador braçal que ficava apertando roscas e no final das contas ele enlouqueceu, né? Ficou numa insanidade, ficava com esse movimento que era o movimento que ele fazia na fábrica, tamanha a repetição e ele não conseguia entender o todo Uhum. que o trabalho dele estava sendo feito. Então, ele faz uma crítica muito inteligente e de fato ele acaba enlouquecendo no final das contas. Uhum. Ele vê que parece um arroz, que ele sai fazendo esse movimento, que era o movimento que ele ficava o dia todo na fábrica. Ele faz uma crítica ali ao modelo de massificar as pessoas, etc. Uhum. O próprio Charles Chaplin, né, quando vai fazer um dos primeiros filmes falando, ele faz o Grande Ditador. E aí ele vai e interpreta o Hinkel, que foi um dos primeiros que teve a percepção de que o Hitler era o Hitler, e não um grande líder, etc., e um líder da destruição negativa, digamos assim. Ele vai lá e faz o discurso e fala de Lucas, por exemplo, né? O reino dos céus está entre vós, se levante, soldados. Ele faz um discurso que é assim memorável, vale a pena botar no YouTube, o Uhum. discurso do Grande Ditador de Charles Chaplin. Por que estou trazendo ele? Porque, na atualidade, a gente vê essas mesmas reflexões. Eu estava lendo, começando a ler, na verdade, nunca li totalmente a série psicológica da Joana de Ângeles, do início ao fim, estou começando a ler aprofundadamente, e ela faz um pouco dessa ideia sobre o trabalho sem ocupação, como desvitalizando o ser, e é uma reflexão que um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, ele coloca no livro Sociedade do Cansaço,
o trabalho, né, pelo trabalho, massifica tanto que desvitaliza, e aí a doença paradigmática dos nossos tempos, e na pandemia ficou bem visível, é a depressão e o esgotamento, que a gente chama de burnout. A doença do esgotamento, quando a gente perde a conexão do que a gente está fazendo. E aí se fala assim, logicamente que não existe esse diagnóstico burnout de vida, mas eu já escutei muitas pessoas me perguntando, não existe burnout de vida não, porque eu estou esgotado. Porque, de fato, quando nós ficamos num trabalho massificado, sem entender o conjunto, sem entender a utilidade, nós nos achatamos emocionalmente falando e nos desvitalizamos, porque nos conectamos, de certa forma, com essa força criadora do universo, né? Essa é a palavra, Léo, criadora. Me ocorre agora, enquanto você fala, que Winnicott, Donald Winnicott, ele nos fala sobre as origens da criatividade. Porque existe uma diferença entre o trabalho do fazer e o trabalho do ser. O ser, a criatividade, ela tem origem no ser e não no fazer. Então, para que o trabalho seja um trabalho gratificante, ele precisa ser criativo. Mas para que o trabalho seja criativo, é importante que a pessoa seja criativa. Então, nós estamos falando não de um trabalho criativo, nós estamos falando de um ser criativo, de um viver criativo. Então, tem dois tipos de pessoas, a grosso modo, né? Pessoas que vivem de uma forma robótica, e lembramos Charles Chaplin, através desse trabalho mecânico. São pessoas que vivem ou submetidas a um regime mecanizante, ou vivem submetidos por si mesmos a uma forma mecanizante, quer dizer, acorda todo dia, faz as mesmas coisas, repete, 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 repete. Então, o trabalho, nessa perspectiva, é um trabalho baseado no fazer. E existe aquela pessoa que está baseada no ser criativo. A criatividade, ela só é possível, não diria só é possível, mas ela é principalmente marcante quando nós temos coisas parecidas. Por exemplo, nós acordamos todos os dias para fazer uma mesma coisa. Mas essa mesma coisa tem que ser uma coisa diferente todos os dias. Né? Isso depende da criatividade. Uma pessoa que vai fazer uma comida, trabalha, um cozinheiro vai trabalhar. O Winnicott diz isso, né? A pessoa pode fazer aquela mesma comida todos os dias de uma forma diferente. Porque ela pode colocar um tempero diferente, ela pode fazer de uma maneira diferente, ela pode fazer aquela comida ouvindo música, ela pode... É um trabalho interno. Então, essa posição da criatividade depende do ser. Isso nos aproxima muito ao conceito espírita do ser antes do fazer. A gente se sentir vivo, se sentir autêntico, nos tornarmos nós mesmos, nos traz a condição de trabalhar de uma maneira melhor. Então, a rotina não é um problema. Porque quando a rotina é um problema, é quando eu sou o mesmo sempre. Mas quando eu sou um eu diferente em cada momento, em que eu me recrio, nunca há uma rotina. Embora eu cumpra os mesmos horários, eu vá para o mesmo lugar, eu esteja com as mesmas pessoas. Mas nunca é o mesmo. É sempre uma situação diferente. Então, o Winnicott, quando ele nos fala sobre esse ser antes de fazer, né? Quando o self, né, ele está tendo a primazia da existência, quando nós nos sentimos vivendo e existindo de verdade, o trabalho ganha uma outra conotação. Então, é assim que é muito interessante que o trabalho não se torne, no nosso caso, num foco mais específico da lei do trabalho, um trabalho sufocante. Né? Quando nós estamos nos tornando sufocados por alguma condição, então é importante evitar essa maneira, né? E organizar as coisas de um outro jeito, poder modificar esses momentos de uma rotina entediante, transformar esta rotina maçante numa rotina que possa ter um oxigênio novo no sentido emocional, né? Então, estamos falando do viver criativo.
E aí eu fiz uma outra ligação, Léo, aproveitando a tua colocação, na pandemia, tem uma diferença do que houve na pandemia com o que houve agora aqui no Sul, né? Na pandemia a gente foi todo mundo para dentro de casa, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa. E aqui foi todo mundo obrigado a sair de casa, então foi vamos dizer, um movimento bem diferente. Na pandemia teve um processo assim, ir para casa, muita gente se sentiu até meio em férias, dependendo de como a pessoa ficou com relação às suas atividades, foi até uma folga autorizada e obrigatória. Então deu um certo sentimento assim de... Né? Especialmente na primeira semana, primeiros 15 dias, eu escutei muito isso. Isso. E deu um sentimento assim de a gente estar tendo chance de se proteger. Mas se eu estiver dentro de casa, eu estou protegido de um inimigo externo, né? Então, essa experiência nos convidou para olhar para valores, o que é importante, o que está excessivo na nossa vida, pelo que a gente está correndo. Nos trouxe a possibilidade de olhar para o nosso mundo interno, para a nossa experiência, por uma determinada direção. Nesse momento, agora é diferente, a gente perde a casa. E o inimigo já não é mais agora um inimigo que pode ser vencido, ele precisa ser dominado, a gente precisa ter, praticamente não há um inimigo, há, na verdade, um arranjo diferente das coisas. E aí, esta situação obriga a outros movimentos internos. Então, é assim, deu uma sensação que naquele primeiro momento da pandemia, algumas lições deveriam ser aprendidas. Por exemplo, nós poderíamos ter nos tornado mais solidários, nós poderíamos ter nos tornado mais afetivos, termos usado o nosso tempo, né, um pouco melhor, mas parece que essa lição não foi muito bem aprendida, né? A gente está em pouco tempo, parece que a pandemia parece que já nem existiu, assim. A gente já alguns hábitos bons que a gente pegou na pandemia de higiene já meio que largou, as pessoas já estão tossindo na cara dos outros novamente, espirrando, andando, e assim, essa noção do outro já rapidamente ficou um pouco ofuscada. E aí vem um acontecimento como esse, que nos desacomoda. Nos desacomoda. Essa desacomodação obriga uma nova maneira de reorganização. Então, a criatividade, ela também se dá a partir de acontecimentos. Ela nos obriga. O viver criativo também se dá por força das circunstâncias, porque ou a gente utiliza de uma ferramenta nova interna e cria soluções diferentes, ou a gente acaba caindo novamente no mesmo marasmo, na repetição, no processo de mortificação, que é aquele conceito negativo, né, de uma vida sem vitalidade que nós falávamos há pouco. Ou seja, pegando ainda a pandemia, a tragédia no Rio Grande do Sul, saída de casa, teve um movimento curioso também que vocês precisaram fazer, que foi assim, se realocar em alguma outra casa que não era a casa própria, né? A casa foi a casa de parentes, outras pessoas foram para casas de pessoas que nunca conheci, nunca nem sabia, não é nem meu parente, doutor, não sei nem quem é, mas me deixaram aqui ficar na casa há quanto tempo. E aí eu escutei alojamentos, muito assim, né? Os alojamentos coletivos. Além dos alojamentos coletivos. Mas eu escutei o seguinte: eu não queria incomodar as pessoas. Só que o que acontece é que numa situação como essa, todos ficamos incomodados, né? Não teve como não incomodar o outro, e esse incômodo que você trouxe, por exemplo, de outro estado do país, mobiliza uma ação criativa, um rearranjo. Na pandemia, no que as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, muitas casas fraturaram, porque já estavam rachadas antes, né? Na tragédia aí, existem também famílias que já estavam fraturadas e tiveram que ficar juntas, e aí está uma situação muito... por isso que são várias tragédias pessoais. Uma grande tragédia sempre traz uma tragédia pessoal que é inenarrável, que é muito particular, embora seja compartilhada, né, alguns pontos. Então, é muito... E realmente, sim, os aprendizados... É muito intenso, a palavra que eu queria usar é muito intenso a experiência.
E certamente os aprendizados do sentido de resiliência, porque resiliência é uma palavra muito falada nos dias atuais, mas eu sempre coloco isso assim, Sérgio, quer seja nos meus espíritas, quer seja nos meus profissionais, resiliência é um processo. Por ser um processo, ela precisa de um tempo para acontecer. Porque para acontecer, a força que estava ali machucando o objeto e modificando a conformação do objeto, ela precisa ceder, diminuir, para que isso é a resiliência dos materiais, né? Existe um objeto mais resiliente, que é mais elástico também, e um objeto mais duro, que é mais resistente, é menos resiliente. Na resiliência humana é preciso um tempo, porque os aprendizados, eles vêm com o tempo, né? A gente consegue fazer, feito agora, reflexões. Certamente o Sérgio, até como psiquiatra, psicanalista, ele vai futuramente fazer outras reflexões. O Brasil, enfim, as reflexões elas vão vindo com o tempo, né? Mas se a gente está aberto a não ficar massificado, a sair fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente fica mais aberto também às reflexões. E aí eu digo sempre assim que a resiliência é um processo que vem com o tempo, que precisa de um tempo de maturação para as coisas virem como lições maiores. Embora ela já aconteça para alguns desde já, no sentido menor e maior com o tempo. Mas também tem uma resistência, né, Sérgio? Sim, Léo, e tem uma coisa muito interessante no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a lei do trabalho, pergunta para os espíritos, que ele aborda a questão da necessidade do repouso. Né? E os espíritos, Kardec chega a perguntar assim, sendo o trabalho uma lei, o repouso também não é uma lei? E eles dizem, sim, o repouso é uma lei também, né? Poderia ter lei do repouso, mas eles não quiseram colocar como lei, porque o repouso está dentro do trabalho. Então, mas se pensarmos, ele tem essa marca também de algo natural, da lei natural, a necessidade de parar, né? Porque o fazer permanente, ele tende a perder em criatividade. Quando algo é contínuo, ininterrupto, ele perde em criatividade. Nós perdemos em criatividade. Quando a gente torna muito igual, a gente desvitaliza, perde o criativo. Então, o repouso é esse momento em que se reacomodam as situações. O repouso não é simplesmente deitar e dormir. Né? Repouso significa uma interrupção naquilo que se estava. Né? Por exemplo, uma pessoa pode repousar trocando uma atividade para outra. Então, é frequente assim uma pessoa que trabalhou o dia inteiro numa atividade mental, numa atividade intelectual, repousar daquela atividade indo para uma academia, ou fazendo um esporte, ou indo para uma aula de música, ou para uma aula de dança. Ela continua ativa, mas ela está repousando daquela atividade anterior. O repouso é uma mudança de atividade, é uma mudança do modus operandi daquilo que se estava fazendo. Claro que o repouso envolve também o repouso físico, envolve também o esvaziamento, né? Porque no esvaziamento há um redimensionamento e uma reacomodação das coisas internas. Então é por isso que à noite, quando a gente dorme, é tão importante, porque quando às vezes no outro dia a gente recomeça com mais vigor, né? E quando isso não acontece, é bom da pessoa dar uma olhada para si, pode estar com uma depressão, pode estar com algum problema, porque quando ela já recomeça cansada, significa que algo no sistema já não está funcionando bem. Então, como o nosso tema é saúde mental também, a gente precisa chamar atenção para isso. O repouso precisa servir para vamos dizer assim, o restabelecimento, para o revigoramento, não é? Porque nesse movimento é que há o respiro, né? E o processo evolutivo. Então, eu pensei o seguinte, que esses acontecimentos que nos obrigam a parar, não é? Nos dá uma certa sensação de que a gente também, eventualmente, quando não faz por conta própria, esse movimento de parada, de ação e de repouso, a própria vida se encarrega disso, de fazer-nos parar, né? Fazer-nos paralisar naquele processo contínuo em que estávamos.
Então, tem este movimento também que eu gostaria de chamar muito a atenção, porque ele é de extrema importância. E nós podemos desdobrar isso, né, Léo? A gente sabe assim que as células precisam de repouso, os movimentos da música, então aí é um assunto prato cheio para ti, o repouso seria aquele, tem um nome isso aí tu pode nos ensinar, que é aquele momento em que o som dá um lugar a um intervalo para caber um novo movimento musical, né? Quer dizer, a riqueza de uma arte também precisa destes instantes de vazio, de intervalo e de... Diz aí, Léo, a pausa entre... É um intervalo. O termo técnico intervalo. É isso mesmo. É São contigo, as pausas, né? Porque até mesmo a nomenclatura das partituras, você tem, por exemplo, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, que são formas que a gente escreve para indicar aquele que está lendo a partitura, está lendo a pauta, quanto tempo deve durar aquele toque. Então, às vezes é a mesma nota, é o dó, mas aquele dó de semínima dura mais tempo do que o dó de colcheia. Ou seja, existe um ritmo, a vida tem um ritmo, e o ritmo, dentro dele está embutido um repouso, uma atividade, mas um repouso, né? Sempre tem, quando a gente fala a expressão da música, a música é bonita quando ela consegue ser expressiva, quando consegue você interpretar, e nessa expressividade você coloca mais força, existe o forte, existe o piano, que é o suave, né? Ou seja, há uma mudança, Sérgio, eu colocava assim, a mudança de perspectiva, né? Essa mudança de olhar que a gente precisa ter e que o repouso possibilita. Quer seja o repouso físico mesmo, que a gente muda a perspectiva, a gente tem sonhos que são do nosso inconsciente, sonhos que são restos do nosso dia, sonhos que são desdobramentos espirituais, né? Sonhos que são contato. É uma mudança de perspectiva. O nosso corpo trabalha num estágio diferente a partir do sono. E aí, muito bom, na pergunta, até ia falar isso mesmo, a pergunta 682, diz assim, o repouso também não é uma lei natural, né? O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural. E os benfeitores falam, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Então tem essa coisa mais pragmática. E tem outro ponto. E também é necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. Então, essa é a coisa que a gente está colocando aqui, a mudança de perspectiva, ou seja, uma liberdade para a inteligência pensar de uma maneira criativa como resolver tal situação, como resistir em tal situação, como, enfim, lidar com tal questão da vida. Então, esse é um ponto importante. Allan Kardec, em alguma parte, eu vou talvez lembrar aqui, ele diz assim, na codificação, não há uma das coisas piores que pode alguém fazer voluntária, inutilidade voluntária, ou seja, voluntariamente a pessoa se tornar inútil para si, para a sociedade. Por quê? Porque a inutilidade vem essa ideia de pausa que não traz uma mudança de perspectiva. É apenas paralisia, não é pausa, é paralisia. Não é pausa. Né? Então, acho que esse jogo de palavras que a gente precisa, porque palavras são limitadas, né? Mas o que a gente quer colocar é que esse repouso não é uma inutilidade voluntária, um respiro para uma mudança de perspectiva, né? Aí está. O André Luiz, no Mundo Maior, no 3º e 4º capítulo, Calderaro fala dos respiradouros. Ele usa esse termo, eu acho muito interessante, os respiradores. Ele diz que a encarnação é um respiradouro para os instintos, por conta de que, se a gente não encarnasse, nós não teríamos um intervalo entre uma existência e outra, na vida espiritual, nós ficaríamos estacionados. Então, a reencarnação, à medida que a gente reencarna e esquece das existências anteriores, isso nos permite respirar. O respirador é assim,
apagou aquele drama, aquelas culpas, aquela condensação de experiências emocionais dramáticas de outras existências. Tem uma hora que o espírito está no plano espiritual e ele não suporta mais a própria consciência. Então ele precisa reencarnar. Quando reencarna, entra pelo esquecimento, né? Surge o esquecimento, e isso lhe dá, tu usaste muito bem a palavra, um respiro, uma nova chance. O respiro é uma nova oportunidade, é uma ocasião que eu posso escrever uma nova história. Então, o repouso, ele tem esse sentido. Ele é um intervalo entre duas ações. Ele é um momento. Ele não pode ser o contínuo. Assim como o trabalho não pode ser o contínuo, porque ele levaria a um estado de esgotamento, o repouso prolongado leva a um estado de inércia. Né? Deve ser um esgotamento de outro modo, assim, né? de desvitalização, como nós já falamos no outro momento. Então, o trabalho e o repouso, eles precisam estar combinados. Né? É claro que umas pessoas precisam trabalhar menos, repousar menos, isso varia, isso é individual, não tem como colocar uma regra aqui geral para todos, mas as pessoas em geral variam conforme as suas próprias necessidades. E uma outra coisa importante é assim, a própria natureza, ela nos dá esta obrigação, ela obriga ao repouso. Né? Na atividade sexual, no homem, principalmente no homem, mas na mulher também, mas no homem é mais estampado, é mais declarado isso através da excitação. A excitação no homem, ela vai até um pico, e quando chega no orgasmo, dá aquele declínio. Se não tivesse esse declínio, não haveria um respiro. Entraria num estado de estabilidade infinita e levaria ao colapso do sistema. Né? Então, a própria natureza, na própria sexualidade, está muito claro isso aí, né? Que são esses intervalos. É pico, excitação máxima, repouso, para depois retomar um outro ciclo que obedece a esse contínuo da evolução. Né? Se nós pensarmos, inclusive, que a sexualidade é uma energia vital, uma energia vitalizadora, a gente pode pensar nesse exemplo da sexualidade em vários aspectos. Por exemplo, a música. Eu falei do crescendo e do diminuindo. Várias músicas precisam ter um clímax, que seria o semelhante ao orgasmo. Que seria ao êxtase, né? Ao êxtase. As questões religiosas, espirituais, a gente usa outro termo, êxtase. Né? Isso. E veja que existem drogas hoje que têm esse nome, êxtase, porque existe esse pico, né? Você vê, às vezes eu vi uma pessoa mais aficionada em ir para o estádio, aí ele falou assim, mas doutor, quando faz um gol no estádio, é uma situação tão boa, porque a pessoa vai, fica aquela gritaria, aquele xingamento com o zagueiro que não pegou a bola, até que faz o gol. E aí primeira vez eu fiz essa reflexão, talvez por isso que faz tanto sucesso, porque se você parar para pensar, o voleibol, por exemplo, é um esporte muito mais paradigmático da sociedade norte-americana e é muito mais afetado, é sexta o tempo todo, E, de certa forma, faz um paralelo com a sociedade norte-americana, né? Que é sempre a produtividade, é sempre a produtividade. E já a paixão nacional é o futebol e também virou uma paixão mundial, porque talvez tenha esses clímax que a pessoa fica esperando o tempo todo para ver 2 gols, 1 gol, né? Ou ver uma lavada, assim. Então, é interessante pensar nessa perspectiva do clímax, que a gente dá nomes, né? Depois do repouso. Isso está dentro da lei do trabalho. É interessante essa reflexão que a gente está fazendo, porque para quem está nos ouvindo nesse momento pode dizer, poxa, mas eles viajaram, foram lá para o orgasmo masculino e para o futebol, né? Mas está dentro desta ideia, porque quando Kardec nos traz esses temas em leis morais, saúde mental,
ele também nos convida a nós alongarmos a nossa inteligência, a nós vermos aonde que isso se expande, aonde que isso se aplica, aonde que isso está na natureza. Temos que lembrar que leis morais estão dentro da lei natural. E se é lei natural, é uma lei que se aplica em vários caminhos, em várias direções, porque senão não seria lei, não seria natural, né? Seria alguma outra coisa. Então é muito interessante, acho que sim, acho que nós estamos dentro de uma reflexão abrangente e que nos dá uma consistência, vamos dizer assim. Por isso que o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, quando Jesus diz assim, o Consolador vai ficar eternamente, porque ele vai ser permanentemente, conforme dizia Kardec, progressivamente ser relido, reinventado, reentendido, reconsiderado, né? Tem esse fluxo incessante, né, de entendimentos. Até porque, Sérgio, vamos pensar agora, biologicamente falando, o nosso cérebro, ele não é equipado para sentir áreas específicas de determinado tipo de prazer climático. O futebol, o sexo, a música, é um grande circuito de recompensa que trabalha, inclusive, com... E aí a palavra é muito bem, o êxtase religioso. É o mesmo circuito de recompensa. Por isso que a mudança de perspectiva abre a possibilidade para que a gente saia da repetição da busca de um prazer. Veja que na pergunta, Allan Kardec traz a questão do trabalho, e os benfeitores colocam assim, olha, às vezes a pessoa fica escrava, né? A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque acaba aumentando as suas necessidades e os seus prazeres. Então a gente está falando da lei de trabalho no sentido de que às vezes nós ficamos aprisionados pelas metas inalcançáveis que a gente coloca a partir, né, de um supérfluo. E a gente poderia pensar que trabalho e repouso, uma reflexão entre o necessário e o supérfluo para a nossa vida. Às vezes a gente fica preso no supérfluo e, consequentemente, fica preso a um excesso de trabalho que esgota. Né? Com certeza. Uma outra perspectiva que eu pensei, sem ser cerebral ou psicológica, vamos pensar no nosso corpo, músculo, outro tipo de tecido. Se a pessoa quiser, hoje em dia também é um paradigma de ficar grandão, né? Todo mundo quer ficar muito grande, hipertrofiado. Esse paradigma de ficar hipertrofiado, grandão, veja, quando você faz exercício físico extenuante, você quebra fibras musculares. E essa quebra da fibra muscular, ela precisa de um repouso para que ela possa se reconectar e crescer, né? Essa hipertrofia, se for natural, né? Porque se for do ponto de vista de substâncias externas, hipertrofia coração e dá infarto, hipertrofia outros pontos e dá problemas psiquiátricos, etc. Mas se for natural, o exercício físico é outro exemplo dessa necessidade do trabalho e do repouso, né? Eu encontrei aqui, Sérgio, para ser exato, já que eu citei, não foi bem Kardec, foram os benfeitores. Na questão 988 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: há pessoas cuja vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que eles nada têm a expiar da existência anterior? Ou seja, tem pessoas que parecem que não precisam, já vêm herdeiros de tudo. E aí os benfeitores terapeuticamente falam assim: conhece-as muito? Se o crês, enganas-te. Frequentemente a calma é aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixa, percebe que ela não lhe serviu ao progresso. E então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Aí lá pelas tantas ele fala: sabei bem também que cada um terá que prestar contas, aí o termo é esse, da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura e à felicidade presente, né? Então, outra perspectiva, porque é outro sonho, às vezes, meu imaturo nosso, que é o sonho, por exemplo, da aposentadoria. Às vezes, não, agora, quando me aposentar, eu vou ser feliz, vou fazer tudo, mas quanto vazio, pelo menos eu atendo muito, né? A pessoa não sabia muito bem o que fazer com esse tempo, exatamente, né? Então,
Essa é outra perspectiva da lei do trabalho, que está lá no outro ponto, 988, quando vai falar das penas futuras, né? Eu fiquei pensando, Léo, nessa direção de dois momentos dos hinos, né? Existe no nosso hino nacional uma parte que diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Não é bem legal, não é bem bom isso aí, né? Porque seria mais ou menos essa a ideia, né? Deitado eternamente em berço esplêndido dá uma impressão de uma vagabundagem infinita, né? De uma inércia, de uma, né, de uma preguiça que significa muito mais um estado de morte, né? Do que qualquer outra coisa. E no nosso hino aqui do Rio Grande do Sul tem uma parte tem várias partes do hino que falam ao contrário disso, que mostra bem a índole do gaúcho, assim, né? Assim, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Tem uma parte meio polêmica, porque tem gente que já achou que é preconceituoso, mas se a gente pegar pelo sentido do que a gente está falando, é assim: o que seria a virtude? Seria a capacidade de não ficar deitado, de não ficar parado, né? Diante de uma situação como essa, colocar as mãos no arado e ir adiante. Para quê? Para não ficar escravizado desse estado de inércia. A escravidão seria o estado de inércia, seria o estado de paralisia, seria o estado de derrota, não é? Então, tem esses... em vários momentos a gente pode ser conclamado, né? No hino nacional temos: verás que o filho teu não foge à luta. Opa, aí já fala na direção da atividade, né? Então, é muito interessante esses respiros que a gente está falando na atividade física, como você falou, né? Os especialistas da área muscular dizem: olha, faz uma atividade muscular, no outro dia repousa esse músculo. Até o nome do trabalho muscular tem o nome de trabalho muscular e o repouso muscular, né? Tem também esses mesmos termos na atividade muscular, mental, espiritual. É muito interessante como a lei natural ela funciona nesses vários campos: no espiritual, no emocional, no físico. Na área mental é muito importante isso. Pessoas que não conseguem parar de trabalhar adoecem, tem um adoecimento, são os workaholics, né? Então a pessoa entra no livro no Mundo Maior tem um caso desses, no caso do que foi escrito ali, né? Que o cidadão que estava com uma culpa muito grande, ele não conseguia parar de trabalhar. Ele entrou na área intermediária do cérebro e adoeceu porque o trabalho passou a ser uma fuga. Para ele não entrar em contato com os seus sentimentos, com a sua consciência, ele trabalhava sem parar. Então, aquela pessoa que tem que trabalhar fim de semana, que não tem alguma coisa errada. Está fugindo do quê? Tem algo dentro de si, está fugindo. Então, é um sintoma. E isso, na nossa sociedade, é muito aplaudido. A pessoa que trabalha muito, parece ser uma coisa assim de quem é mais evoluído. Não, pode ser um sintoma. A pessoa que trabalha demais pode estar doente, né? Assim como a pessoa que entraria no oposto, que não tem motivação para nada, pode ser um sintoma mental também, pode estar com depressão. Provavelmente, a pessoa que tem um estado depressivo, ela se torna improdutiva. Por quê? Porque ela não consegue ter força para trabalhar. Tem algo errado no seu sistema. Seja no seu estado biológico, no estado emocional, provavelmente em todos, né? Mas tem uma disfunção. Então, trabalho, repouso, como dois momentos de um movimento necessário que precisa ter essas duas condições, lembra o coração pulsando. No trabalho, a sístole. No repouso, a diástole. Na sístole, a produção. Na diástole, o respiro, porque no momento da diástole, o músculo cardíaco é irrigado pelas artérias coronárias, pelas artérias pelas coronárias não, pelos vasos que trazem o sangue para o músculo cardíaco. Porque se o coração ficasse só em sístole, ele entraria em fibrilação. Então, veja assim que o próprio corpo nos mostra essa sabedoria, né, desses dois movimentos, desses dois momentos: lei do trabalho e a lei do descanso. Sérgio, eu vou pegar um ponto para a gente ir finalizando. Eu me recordo que o hino, não sei se é do Rio Grande do Sul ou é da cidade de Porto Alegre, eu acho que é do Rio Grande do Sul. Além dessa parte aí, tem uma parte que me chamou muita atenção, que é assim: sejais para o Brasil inteiro exemplo,
Uma coisa mais ou menos que é só para... Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Aí eu orgulho gaúcho, né? Tem que ser assim, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Não é coisa pouca, não. Eu achei muito curioso, Sérgio, porque eu estava, acho que, num congresso espírita aí no Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção essa parte do hino, e me chamou a atenção outra coisa. O gaúcho sabia o hino do Rio Grande do Sul inteiro, assim, se levantou. O hino do Brasil também, mas do Rio Grande do Sul sabia mais, sabia mais. Mas, assim, essa é a característica também aqui em Pernambuco, né? Nós somos o Leão do Norte, entendeu? É a característica de enaltecer para que a gente possa ter, como você falou, o amor àquele local, não do apego, mas o amor do reestabelecimento, da energia que consegue restabelecer. E o exemplo, às vezes, não vem só pelas façanhas amorosas, pelas façanhas que estão, digamos assim, escritas nos grandes feitos do livro, mas é uma grande façanha resistir diante de um desafio tão grande. E aí, nesse sentido, brincando, jocosamente falando, porque me sinto muito próximo, eu tenho 2 livros aí pelo Rio Grande do Sul, gosto muito do estado, visitei muitos lugares do interior do Rio Grande do Sul. Acho até que tem uma parecença, né, entre o narcisismo gaúcho e o narcisismo pernambucano, no sentido de cada um ser... todo estado é bom que tenha esse narcisismo primário, que envolve um amor próprio, né? Da gente ter, por exemplo, gratidão, porque às vezes nós viemos de outras paragens e reencarnamos aqui nesse povo, nesse Brasil, e essa reencarnação é um respiro para uma nova etapa. Então, nós temos que ter gratidão pelo local, não a terra física, mas pelo emblema paradigmático que é esse respiro reencarnatório que nós temos. Então, queria trazer essa gratidão, assim, né, esse estímulo para que essas façanhas possam ser no campo da espiritualidade, no campo da resignação, no campo da fé, para que o trabalho continue, né, do ponto de vista tão fértil como sempre foi e sempre o será aí entre os irmãos gaúchos. Falando para os espíritas, estão numa TV espírita, mas certamente de outras paragens também que nós conhecemos e que tem essa pegada realmente de estudo, de desenvolvimento, de trabalho. É um povo aguerrido, né, no sentido sublimado do termo, Sérgio. Deixar para você as palavras finais para a gente poder encerrar. Sim. Acho que foi uma bela reflexão que a gente fez aqui. Com certeza há mais elementos que a gente não considerou, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, né, o meu reconhecimento por todo o trabalho que a comunidade espírita do Brasil inteiro, de fora do Brasil, nós temos recebido. Eu tenho tido contato de pessoas que há muito tempo eu não via e não ouvia, e tem chegado através do WhatsApp, através dos canais de comunicação das redes sociais, aqueles afetos que estavam um pouco guardados assim pela memória, que a gente vai se ocupando com as coisas da gente, pessoas amigas que surgiram e que estão se mostrando, né, que estamos conectados pelos laços do afeto, pelos laços do coração, e tenho certeza que o trabalho que agora é tão importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, ele será uma ferramenta fundamental para que a nossa autoestima, aquele narcisismo positivo, né, que nos vivifica, possa nos trazer esta grande recompensa, que é nós nos sentirmos vencedores, no bom sentido da palavra, dessas etapas tão áridas, tão difíceis, que com certeza já estão passando. Então, a minha gratidão, Léo, eu sei do teu trabalho, a tua compreensão, teve um espaço nosso que eu não pude comparecer aqui, porque eu estava exatamente naquele dia saindo de casa, sem saber se as águas iam entrar para dentro de casa, e tu foste muito empático quando tu percebesse, porque eu ainda assim estava querendo trabalhar naquele dia, né? Eu tava... Não, mas eu dou um jeito, eu acho uma internet em algum lugar aí, e o Léo
diz assim, Sérgio, a gente retoma depois esse momento. Aí eu digo, olha, com certeza, a cabeça tá em outra condição nesse momento. Então eu agradeço esse amor, né? Essa empatia, esse laço que a gente já tem aí, sabendo que é uma grande oportunidade da gente fazer essas trocas efetivas e afetivas que a gente está vivenciando. A palavra é amor, cara. Amor. Amor. Também acho.